Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, do canal Internacionalismo. Estamos começando o podcast O Mundo em Uma Hora, aqui novamente com a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, Thiago Assad e César Chenhot, e eu, Eduardo Vasco, para a gente falar hoje sobre a renúncia do Pablo Iglesias da política espanhola, né? Queria convidar vocês aí a curtirem o nosso vídeo, a comentarem à vontade aí na nossa transmissão ao vivo do podcast, a compartilharem nas redes sociais, em todas as suas redes sociais, principalmente para quem gosta de política internacional, a se inscrever na Causa Operária TV, a tornar-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês, e também você pode se inscrever no canal Internacionalismo. Já temos mais aí de 100 inscritos, o canal acabou de ser lançado, né? Já temos vários vlogs, vídeos também de manifestações aí pelo mundo. A gente vai postar bastante coisa, além dos nossos programas no nosso canal Internacionalismo. Então pode acessar lá, você pode procurar no YouTube, escrevendo Internacionalismo na caixa de pesquisa e filtrando por canais, ou então você pode ir no próprio canal da COTV no YouTube, e ali tem a opção canais, você vai ver todos os subcanais da COTV, entre eles o Internacionalismo, para você se inscrever e acompanhar o nosso canal. Bom, o Pablo Iglesias, né, ele que é o líder do Podemos, partido da esquerda pequeno-burguesa, ele anunciou aí sua renúncia à política. O Pablo Iglesias, ele que era primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro da Espanha, né, renunciou ao cargo no começo do ano para concorrer à prefeitura de Madrid. No entanto, ele anunciou a sua renúncia da política em geral, depois da derrota, né, eleitoral aí do Podemos, do Unidas Podemos, nas eleições de Madrid. Apenas... Fala, César. Não, desculpa, só uma coisa que É o Assad. Isso. Além disso, uma coisa que assim, o Podemos, Unidas Podemos, eles já vinham com uma crise também, né? Já desde o começo do ano, que já vinha levado uma ruptura interna lá dentro, e o que nós vemos agora nas eleições da comunidade, não é isso? Isso, Comunidade de Madrid, que é equivalente ao Estado nosso aqui. Uma derrota fragorosa aqui desse partido da esquerda pequeno-burguesa. E o principal líder desse partido, aqui um dos fundadores, que foi esse professor universitário, Pablo Iglesias, anunciou que estaria deixando, está se aposentando. Ele deu uma de Jean Willis aqui: vou cuidar da minha vida, vocês que se explodam aí agora, porque eu tenho amor próprio aqui, né? O Podemos que nasceu mais ou menos como o PSOL, assim, depois da crise de 2008, 2014, foi uma surpresa nas eleições de maio de 2014 na Espanha, já estava com 27% o partido que tinha sido recém-criado, e foi criado como uma revolta, né, da população com o sistema. Então foi criado como um partido contra o sistema de esquerda, mas acabou fazendo esse acordo aí com os partidos burgueses e rapidamente desapareceu. É bom, a Adriana lembrou, né? O Podemos, ele pegou a rabeira aí da crise de 2008 e da gigantesca onda de manifestações populares como consequência da destruição dos direitos dos trabalhadores,
da crise imobiliária que abateu a Espanha também, logo depois de 2008, né? A Espanha foi um dos países europeus que mais sofreu com essa crise, né? Na época, os analistas internacionais tiraram uma onda disso daí, chamando o grupo de países que eram a Espanha, a Itália, a Irlanda, Portugal e Grécia, de pigs, né, que em inglês significa porcos, que eram os países que estavam na lama aí com a crise, né, as iniciais desses partidos em inglês, pigs, e a Espanha era o último, né, era o S do pig, era o rabinho do porco aí, a Espanha. E o movimento popular, assim como em Portugal, assim como na Grécia, né, assim como na Itália, na Irlanda, ele começou, né, a fazer amplas mobilizações contra as consequências dessa crise. Foi uma crise capitalista e, como toda crise capitalista, se abate principalmente sobre os trabalhadores. No caso da Espanha, né, com uma crise imobiliária, né, a falta de muitos trabalhadores não conseguiram pagar os aluguéis, tudo mais, e foram perdendo a moradia, né, e além das próprias reformas trabalhistas ali e previdenciária, tudo mais, as reformas neoliberais que os governos burgueses espanhóis estavam fazendo, né, para salvar o lucro dos capitalistas com a crise. Isso daí gerou uma onda muito grande de mobilização dos trabalhadores e o Podemos, ele surfou nessa onda aí, sendo formado em 2014, como uma alternativa de esquerda, né, aos partidos do regime, que são o PP, Partido Popular, e o PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, que é a ala direita do regime e outro a ala esquerda do regime. E aí o Podemos, ele se apresentou como uma alternativa a isso tudo, né? Ganhou um apoio popular grande, né? Porque meio que se apresentou como aquele partido que estava preenchendo o vácuo e ao longo dos anos aí, né, a gente tem não sei se alguém tem fácil aí os dados da participação do Podemos nas eleições, desde sua fundação. Se ninguém Eu tiver... tenho aqui nas eleições de 2015, só queria lembrar que 2014 foi também o ano que o rei emérito da Espanha, Juan Carlos, que ocupou o trono de 75 a 2014, deixou o cargo depois de investigação de corrupção, né? Então, o país estava aí numa crise, no escândalo. Em 2015, o PP recebeu 28%, o PSOL 22% e o Podemos 20%. Cidadão 13%, Unidade Popular 3%. Então, eles já começaram com muitos votos, né? Sim, depois disso... Nas eleições de 2014, eles já conseguiram aí cinco cadeiras no Parlamento Europeu, né? Das 54 que tem direito à Espanha. Isso logo no ano de fundação do partido, né? No comecinho do partido. Não sei exatamente se era o ano de fundação, mas quando o partido pelo menos ficou evidente. E depois, nas eleições das comunidades autônomas, as eleições municipais, né, foi 2009. Ganhando ali cadeiras nos parlamentos regionais, né. Isso daí, o Podemos foi, assim, a expressão eleitoral, né, da indignação aí do povo espanhol contra o regime político. A gente tem que lembrar, né, que ao mesmo tempo os partidos do regime estavam assim completamente impopulares, né? Tanto o PP como o PSOE. O PP, por exemplo, né? Logo depois, bom, uma coisa que
que é importante a gente lembrar também, eu acho que, inclusive, o César, depois ele quer falar um pouco sobre isso. 2008, na Espanha, né, a crise capitalista, ela teve duas expressões políticas no ponto de vista positivo que ficaram muito evidentes. Uma é o próprio Podemos, né, e a outra é o aumento do movimento independentista na Catalunha, que foi um movimento de massas, continua sendo, né, e os catalães ali, aproveitando-se dessa crise, da indignação do povo catalão, né, foram pro referendo, tudo, e o governo do PP, né, do Mariano Rajoy, principalmente, ele terminou de afundar esse partido político que é herdeiro do franquismo, né, envolvido aí em inúmeros escândalos de corrupção, a própria monarquia espanhola hoje está envolvida nisso daí, né, com várias denúncias, o rei tem que fugir, tudo mais. E enquanto isso desabava, né, o Podemos, ele surgiu ali como uma alternativa ao PSOE, principalmente. Também ao PP, lógico, né, mas também ao PSOE. Mas o Podemos, ele nunca foi realmente um partido radical, ao contrário do que a imprensa burguesa, do que os analistas todos sempre falaram, né? Se a gente for ver o programa ali do Podemos, ele é um programa social-democrata, só que com uma diferença da social-democracia europeia tradicional. Ele nunca teve a base que o PSOE tem. Porque o PSOE, embora ele seja um partido extremamente direitista, né, a gente pode comparar, assim, grosso modo, o PSOE na Espanha com o PT no Brasil, porque é o partido tradicional da esquerda, da ala esquerda, né, do regime, com uma base muito grande, né, de trabalhadores. O Podemos, ele nunca conseguiu isso, né, nunca conseguiu controlar verdadeiramente o movimento operário, né? Ele rapidamente partiu para o jogo institucional, né? A saída, que antes, segundo a imprensa, dizendo que eles eram radicais, tudo, aparentemente não seria um partido institucional apenas, né? Transformou-se muito rapidamente em um partido puramente institucional, apesar de todas as críticas que ele sempre fez ao PSOE, né? Eu acho que assim, o Vasco, acho que é importante ressaltar nisso daí, que a crise de 2008, talvez para quem não lembra direito como é que foi essa situação na Espanha, ela foi nos países europeus aí do que o Vasco disse, né, os demais países que sofreram muito com a crise, ela foi muito destruidora, sobretudo para a classe média, né, para a pequena burguesia, né. E isso é o que acabou sendo a grande parte do apoio o apoio do partido veio desse setor, né? Uma classe, uma pequena burguesia formada por professores, por trabalhadores que não são necessariamente operários, né? O pessoal que tem pequenas empresas, né? E tudo mais foram o que formou foi essa classe média, né, essa pequena burguesia que formou o apoio do Podemos, né? Sobre isso daí eu lembrei esses dias, né, de um professor meu me contando, um professor de espanhol, que ele é espanhol, né, e ele contou assim que a vida dele era uma vida mais tranquila, né? Ele era da pequena burguesia, uma pessoa que tinha um pouco de direito dentro do regime espanhol, e quando chegou a crise, o que ele viu foi o bairro dele inteiro, que era um bairro de pessoal de classe média, o pessoal indo bater, os vizinhos indo bater na casa da porta dele é duro, na porta da casa dele, para perguntar se poderia fazer faxina na casa dele para ganhar um dinheiro, porque não tinha a condição para comer, não tinha condição para fazer coisas que antes eram banais para eles, né? Então, esses partidos eles se basearam muito na pequena burguesia, né? Não necessariamente na classe operária dos seus países.
O crescimento deles veio muito disso, né? De uma pequena burguesia, uma classe média, começou a ficar mais pobre. É só uma. Eu não sei. Assim, a gente vê que isso é reflexo de uma base pequeno-burguesa, né? Mas, assim, não sei. Porque geralmente quem se lasca mais é a sociedade de classes, ela é o de cima pisando no de baixo, né? Geralmente quem se lasca mais é o proletariado, a classe operária, mas sem sombra de dúvidas, uma coisa que foi muito marcante em todo mundo que viu minimamente os noticiários da época, por mais controlados que sejam, é que o empobrecimento da Espanha ele foi muito expressivo. A gente via as taxas de desemprego alcançando mais da metade dos jovens. Uma coisa que eu acho que é interessante assim, é ver também como o imperialismo, no final, ele entrou a partir desses sintomas, assim, ele já começa a se mostrar como uma coisa já em profundo descrédito junto à população, né? Aqui um dado econômico interessante sobre a Espanha é que o PIB dela, medido em euros, em 2008, era de 1 trilhão 109 bilhões de euros. E ao passo que em 2020, ou seja, 12 anos depois, né, esse PIB estava em 1 trilhão 120 bilhões de euros, o que parece uma coisa espantosa, mas a inflação desse período de 2008 até 2020 dá 17%. Então, para que esse PIB não tivesse simplesmente ficado do jeito que estava, o PIB dela teria que ser superior a 1 trilhão e 300 bilhões aqui. Ou seja, existe um empobrecimento mesmo, matematicamente mensurável do país, e que se expressa sobretudo nesses setores mesmo. Aí acho que a caracterização do César é muito precisa, porque os setores mais empobrecidos da pequena burguesia, eles tendem a reagir, dada a organização maior deles, né, com uma velocidade um pouco maior do que a classe operária, mas a gente vê como que se dá também a loucura dessa reação, né? Porque esse era um partido que vinha para colocar um novo paradigma aí da esquerda. Quem é mais velho vai lembrar de toda aquela euforia que surgiu no período, tanto na imprensa europeia quanto na imprensa brasileira, a imprensa independente também, não só a imprensa burguesa, mas muitos canais de esquerda animados aqui com o PSOE, que rapidamente, com uma velocidade assim muito espantosa, se mostrou um partido totalmente disposto a jogar para o lado os princípios dele, né? Aquele discurso mais radical em torno de questões da dívida espanhola e tudo, para se integrar ao regime político espanhol, que é essa desgraça que todo mundo conhece, né? Inclusive se aliando com um partido já profundamente desmoralizado junto aos espanhóis, até aquele momento, que foi o PSOE, que só ganha força mesmo na base do espantalho que é o PP e o novo fenômeno do Vox, mas fora isso, é um partido que a população espanhola não se vê muito afeita, assim, a política geral do PSOE, tanto que essa ala aí que vai formar a Unidas Podemos, eles vão pegar muitos dos descontentes da ala esquerda, mais descontente assim, do PSOE, né? Isso daí que você falou é interessante, Assad, porque realmente naquela época uma coisa que eu tinha assim em mente, né, era bem novo, quando não tanto tempo assim faz, né, mas que quem lembra do PSOL, por exemplo, antes dessa crise e depois, com o surgimento do Podemos e do Syriza, a gente vê que assim, esses dois partidos
eles praticamente foram o que serviu de base ideológica para o restante dos partidos desse tipo no mundo, né? O PSOL, que era um partido, por exemplo, que já chegou a ter a Heloísa Helena como candidata a presidente do Brasil, uma pessoa que era completamente contra o aborto, a partir do surgimento, por exemplo, do Podemos e do Syriza, esses partidos desse tipo, eles começaram a olhar e falar, não, a gente precisa fazer esse tipo de demagogia barata com esse identitarismo, né? Esse negócio, fazer demagogia com a questão da mulher, com a questão dos negros, né? Com a questão LGBT, nenhum programa realmente radical que mude a vida dessas pessoas, mas através da demagogia, né? Que é o que a gente encontra, por exemplo, no próprio nome da coligação que o Podemos faz parte, né? Que é o que você disse, Unidas Podemos, né? Tipo, colocar um nome no feminino para parecer mais radical e tudo mais, mas... Símbolo é um coração. Isso, símbolo, esse negócio da esquerda mais amorosa, assim, né? Tipo, vamos derrotar o ódio com amor, isso tudo veio desses partidos, né? Começou assim, essa onda começou de fato com o Podemos, com o Syriza, com o próprio bloco de esquerda em Portugal, né? Que são os partidos aí, vamos dizer, do centro do capitalismo, não de todo o capitalismo, porque tem também os Estados Unidos, né? Mas tipo da Europa, né? Os países que tiveram esses partidos que surgiram ali e começaram a exportar essas ideologias para o resto do mundo, né? Com base muito nisso que você falou também, que é bem interessante, emblemático de como que funciona a mentalidade política da pequena burguesia, né, com base na ocupação de nichos de mercado, né? Não é uma coisa assim que você tem um programa, tem esse discurso que está fazendo sucesso aqui, vamos embora aqui que a gente vai ganhar o nosso mercado, né? Mas é interessante porque mostra também assim, por um lado, uma tendência ainda confusa, né? Mas de qualquer forma uma tendência à radicalização da população, e por outro mostra como a gente, o imperialismo, prestando atenção nisso, né? Ele acaba impulsionando também, dando uma certa força assim para esses partidos, para eles funcionarem meio como uma panela aquela tampa da panela de pressão, né? Para liberar um pouco a pressão. O Syriza, ele é um caso clássico, assim, muito exemplar de como que funciona isso. O exemplo que você citou do PSOL aqui é muito interessante, porque você vê as guinadas abruptas do partido que representam bem esse grupo social, nessa classe social, que tem nesses partidos aí a sua expressão, mas que também, por outro lado, conforme a crise vai se acentuando e a demagogia desses partidos vai se revelando, a tendência é a gente ver esse esfacelamento desses partidos, né? A gente viu o caso do Syriza, que chegou mais longe, mas o PSOE, o Unidas Podemos também, agora passa por uma crise retumbante aqui, e no momento em que as tendências aqui, a radicalização da Espanha, são capturadas já não pela esquerda, mas pelo Vox, né? O Podemos, né, que se apresentou como uma alternativa, ele, ao invés de ele realmente mostrar uma alternativa dos trabalhadores, que era uma alternativa verdadeiramente antissistema, né, ele acabou servindo, né, ao próprio imperialismo espanhol, né, como o Assad falou, como um amortecedor da crise. Porque se fosse um partido, né, que realmente fosse uma saída, apresentasse uma saída, tudo, né, ele capitalizaria ali aquela indignação popular, tudo para organizar os trabalhadores contra o regime de conjunto. Essa daí era a missão do Podemos.
mas justamente pela sua própria origem pequeno-burguesa, pela sua direção pequeno-burguesa, de professores universitários, tudo mais, né, com uma ideologia, né, uma ideologia até mesmo estranha, né, a classe operária, o próprio Podemos aí também é um partido identitário, né, o César falou, né, Unidas Podemos. Ele acabou servindo, se transformando, na verdade, em um apêndice, né, do regime político totalmente decadente aí da Espanha. Ao invés de aproveitar, né, essa decadência do regime espanhol para derrubar esse regime, tudo mais, organizar os trabalhadores, esse partido que tanto, né, criticava o regime, criticava o PSOE para ser uma alternativa ao PSOE, foi se integrando cada vez mais, participando das eleições, entrando na via institucional, até que foi formar governo com o PSOE, né, ajudando a salvar, pelo menos momentaneamente, o regime político espanhol, porque a Espanha, né, vive uma crise política institucional enorme. Não se consegue, antes do PSOE entrar, do Podemos entrar ali, junto com o PSOE, junto com a Esquerda Unida, né, da qual faz parte o Partido Comunista Espanhol, antes deles entrarem no governo, para formar o governo com o PSOE, tinha passado, acho que umas 2 eleições aí, ou 3, 2, acho, que foram inúteis, porque não se conseguiu formar governo, e por isso que teve que se chamar uma outra eleição, e depois uma outra eleição, até que o Podemos apareceu ali como o sustentador do regime espanhol, formando governo com o PSOE, né, que é uma espécie de PSDB, na verdade, da Espanha, né, apesar de ter uma base ali de trabalhadores, é um partido assim que o apoio deles mesmo é a burocracia sindical mesmo, não a base dos trabalhadores, e é sustentado aí pela ala esquerda aí dos que defendem o regime político espanhol, né? E o Podemos foi ali ficar como um apêndice do PSOE no governo espanhol. Como o governo espanhol, mesmo do PSOE, não ganhou credibilidade nenhuma, o que aconteceu foi que o Podemos foi perdendo credibilidade, né? Cadê aquele partido ali que tanto falou para a população que era uma alternativa ao regime, que era uma nova política, que era um partido antissistema, tudo mais, formando o governo com o PSOE, que é um partido da ordem. E sabe o que eu acho interessante analisar também, Vascão? A gente vê essas coisas assim, a coisa do discurso de professor universitário, né? Com as devidas considerações, porque a gente sabe que não existe unanimidade, né, no meio. Nós temos aqui alguns professores universitários também no partido, mas a classe pequena burguesa, vamos colocar de uma maneira mais precisa, porque tem essa discurseira assim que chega no primeiro momento, quando você não tem muita experiência política, você fala assim, pô, esses caras estão expressando aqui uma radicalização, tem uma coisa aqui meio revolucionária aqui, né? Mas uma vez o PSOE ele nem mesmo conseguiu tomar conta do governo, seu partido majoritário na esquerda espanhola, e ainda assim ele já entrou num processo de se adequar ao centro político, e assim, ele se recusou de maneira irresoluta, né? Eu estava procurando aqui a palavra, mas ele se recusou terminantemente a ser mesmo um partido da radicalização da população espanhola, de ir atrás dos trabalhadores para mobilizar mesmo as massas, né? Mobilizar que seja então a pequena burguesia mais empobrecida, mas de apontar mesmo para um caminho diferente do que aquele regime já combalido da Espanha oferecia. Não fizeram absolutamente nada disso, né? Mostra uma certa psique aí, uma
um padrão político da esquerda pequeno-burguesa que se revela também em diversos outros exemplos históricos e atuais também, mas que ilustra também essa coisa da pequena burguesia quando começa com um discurso muito radical, que a gente não deve levar muito a sério isso, né? Que eu até coloquei aqui no começo do programa, que chama muito atenção o fato de que toda aquela radicalidade oral cai por terra agora, justamente quando o Vox começa a crescer na Espanha, e o Pablo Iglesias, que era o combativo lá, ultra-revolucionário, agora ele vai se afastar da vida pública, vai lá curtir o salário de professor universitário dele, que está muito longe da realidade, como o César falou aqui, da realidade da esmagadora maioria da população espanhola, né? Aí o Podemos, né, que o Podemos, na verdade, o Podemos, ele queria ser um PSOE, mas não tem a base social do PSOE. Ele queria ser uma social-democracia, mas na verdade não dá mais para ser uma social-democracia, porque a social-democracia é um fenômeno anacrônico, né? Assim como o PSOL quer ser um PT, ou um bloco de esquerda quer ser um partido socialista. O próprio Syriza quer ser um partido social-democrata grego, que era justamente o partido o Partido Social-Democrata grego era a esquerda do regime político grego, né? E era quem, assim como o PSOE na Espanha, governava o país ali para a burguesia. Como a crise acabou demolindo, né, esses partidos do regime, o PSOL, o Podemos, ele se apresentou desse jeito, mas não tinha bagagem para ser isso daí, né? E uma outra coisa, né? O Podemos, ele é o símbolo dessa esquerda identitária, dessa esquerda pequeno-burguesa, né? E a gente comparou aqui com o Bloco de Esquerda, com Syriza, mas uma coisa interessante, justamente por ele não ter esse apelo popular tudo, ele não conseguiu voar, assim como o Syriza e o Bloco de Esquerda, ou então como o PSOL aqui no Brasil. Mas parte integrante desse mesmo fenômeno é o Bernie Sanders e o Jeremy Corbyn nos Estados Unidos e na Inglaterra. Só que por que o Bernie Sanders e o Jeremy Corbyn conseguiram ter um resultado melhor do que o PSOE, do que o Podemos, etc. Porque eles, ao contrário do Podemos, e apesar de não terem, em alguns casos, uma retórica tão radical, né, eles eram apoiados pelas massas, né? O Jeremy Corbyn foi eleito líder do Partido Trabalhista através dos sindicatos, os sindicatos ingleses votaram nele para ser o líder do Partido Trabalhista, e o Bernie Sanders se apoiou também em um movimento de massas, né, das mulheres, da juventude, dos trabalhadores norte-americanos, apesar de a política em geral, né, ser igual à política do Podemos, né, só que a base social importa muito nesse sentido. No entanto, o Jeremy Corbyn e o Bernie Sanders, eles também apresentam uma tendência ao ostracismo aí político que a gente acabou de ver com o Syriza primeiro, que assumiu o governo da Grécia, fez uma política de total entrega do país para os banqueiros, né, traindo o seu eleitorado, e do que o Podemos agora, né, chegando ao governo com o vice-primeiro-ministro, o Pablo Iglesias, e agora despencando. O Bernie Sanders, ele está perdendo o prestígio que ele tinha ao apoiar primeiro nas eleições de 2020 o Joe Biden e depois pela continuidade aí do seu apoio ao governo Biden. E o Jeremy Corbyn, na campanha para primeiro-ministro contra o Boris Johnson, né, ao invés de ele radicalizar, atender, né, as exigências das massas, da sua base,
ele capitulou vergonhosamente, fez uma política, uma campanha direitista. Isso daí também teve as suas consequências aí, que ele foi chutado aí para fora da liderança do Partido Trabalhista Britânico também, né? Então é uma tendência que a gente vê aí da esquerda pequeno-burguesa. Eu acho que junto com isso daí, Vasco, tem também aquela questão que é a seguinte, né? Como você disse, o Jeremy Corbyn ele foi amplamente apoiado pelos sindicatos ingleses, né? E a própria burguesia inglesa, a própria burguesia do Reino Unido, ela jogou todas as suas fichas contra o Jeremy Corbyn, né? Até inclusive partes do próprio Partido Trabalhista, durante as eleições, saíram aí do partido momentaneamente e começaram a apoiar o Boris Johnson. Logo após as eleições também armaram a ideia de que o Corbyn estava destruído, que ele tinha sido um demônio, não sei o que, antissemita, né, toda aquela história por ele ser a favor da Palestina. Deram um golpe dentro do Partido Trabalhista, colocaram Keir Starmer, que é um direitista, no controle do partido, mas você vê que a própria burguesia ela joga contra isso daí, porque sabe que é um setor apoiado pelos trabalhadores de alguma forma, né? O Bernie Sanders também nos Estados Unidos, ele tem o apoio dos trabalhadores, né? E, inclusive teve um golpe de Estado, não, mas um golpe dentro do Partido Democrata durante as prévias do partido, para que ele não fosse eleito aí o candidato do Partido Democrata às eleições nos Estados Unidos, né? Mas o que você vê quando você olha para um partido como o Podemos, como o Syriza e como até o próprio PSOL, é que ele serve aí como uma espécie de a própria burguesia apoia esses partidos em uma certa medida para justamente minar a social-democracia, né? Para justamente minar as organizações dos trabalhadores que teriam alguma chance eleitoral, alguma coisa do tipo, né? Como a gente viu na época da crise na Grécia, né? A crise não acabou, né? Mas naquela época que a gente vê nos noticiários a população grega saindo às ruas, batendo na polícia com uns pedacinhos de pau que eles têm nas manifestações, né? Nessa época a gente via que a própria imprensa internacional pintava o Syriza como uma solução para os problemas, né? O próprio Podemos também teve isso daí, e aqui no Brasil, quem teve aí a oportunidade de acompanhar as eleições para prefeito em São Paulo pôde ver, por exemplo, que o Boulos, que agora é colunista da Folha, ele teve assim um amplo destaque nesses jornais da burguesia para poder minar o PT, né? O Bernie Sanders e o Corbyn, ele já não tem isso daí, justamente pelo apoio dos trabalhadores que eles recebem em seus países, né? Uma coisa rapidinho, né? A gente falou aí de partidos semelhantes ao Podemos, né? Syriza, o Bloco de Esquerda e o PSOL, mas o Podemos, ele é muito expressivo aí essa crise do Podemos, porque o Podemos ele influenciou, né, significativamente a esquerda pequeno-burguesa latino-americana. Muitos do Boulos, né? O Boulos ele se inspirou bastante no Pablo Iglesias e no Podemos, né? Ele já falou publicamente isso. Falou, né? Exatamente. E acho que nas eleições de 2018 ele criou um movimento eleitoral chamado Vamos, né? Que é claramente, né, uma imitação barata aí do Podemos. O Podemos, a cor do Podemos é lilás, né? Que todo mundo que acompanha a esquerda já viu vários grupos aí esquerdistas, principalmente feministas, usarem o lilás, né? Não é mais vermelho. Por que é o lilás e não é o vermelho? Justamente por causa disso, porque não tem essa ligação com as massas trabalhadoras, né? É um partido nitidamente e intrinsecamente pequeno burguês, né? Essas cores, né? Lilás, verde, e laranja, amarelo, púrpura, magenta. Qualquer coisa menos vermelho, né? Rosa. Marrom, tudo. Ninguém usa, esses não querem usar o vermelho. E a gente vê muito isso no Chile,
né? Essa esquerda pequeno-burguesa aí no Chile, que tenta, né? Tem um movimento de características revolucionárias no Chile, mas a esquerda que temos lá, essa esquerda igual Podemos, lilás, verde, rosa, branco, tudo mais, né? Com a política igual. Na Argentina é a mesma coisa. E no Brasil, né? O Podemos também surtiu efeito. O engraçado é que o partido aqui no Brasil, inclusive, fundaram um partido chamado Podemos, só que é um partido da direita, né? Do Álvaro Dias. Mas talvez tenha seu sentido, né? Na Venezuela tem um partido chamado Podemos também, que é de uma pseudo-esquerda, só que o partido foi fundado em 2002. Existe uma sabedoria nisso que talvez a gente não esteja captando, né? Se Podemos aí do Álvaro Dias, né? Pois é, e aí o que acontece com o Podemos e a sua influência na América Latina, mesmo que não tivesse uma influência como ele tem na América Latina e esquerda latino-americana, mas é um sintoma, né, da crise da esquerda pequeno-burguesa no mundo inteiro, né? A gente falou do Syriza, dos demais aí, do PSOL, tudo, né? O mundo inteiro a esquerda pequeno-burguesa tá essa crise, porque ela não está à altura dos acontecimentos, ela não tem ligação com a classe trabalhadora, né? O que ela quer é ser um apêndice do regime, né? Não consegue, até o momento, né, evoluir para entender que não tem como você realmente desenvolver uma política sem um apêndice do regime. O regime está em decadência. Se você se agarrar a esse regime, você vai cair junto com ele, né? E foi o que aconteceu aí com o Podemos, foi o que aconteceu com o Syriza. O Podemos, ele foi uma expressão assim bem deturpada, distorcida da polarização política na Espanha, né? Mas justamente por ele ser uma expressão distorcida, sem ele ter as bases trabalhadoras, tudo, não conseguiu polarizar. Por outro lado, a extrema-direita, né? Ela polarizou e continua polarizando. A gente viu aí o Vox, principalmente, com um crescimento exorbitante. De 0 passou para 52 cadeiras no parlamento espanhol. Né? Em votações aí nas comunidades autônomas, nas prefeituras, o Vox foi, assim, avassalador para um partido que não tinha nenhuma representação institucional. E hoje, o Vox, na Espanha, com a política do fique em casa da esquerda, que não foi só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Ninguém saiu na rua na Espanha por parte dos partidos de esquerda. A extrema-direita, no entanto, saiu, né? Aproveitou esse vácuo. E a pandemia representa isso, que a esquerda ficou fora da rua, mas na verdade a esquerda ficou fora da rua a maior parte do tempo, nesses últimos tempos aí, né? E quem preencheu esse vácuo e vem preenchendo é a extrema-direita. E o Podemos, né, no meio de um crescimento tão grande aí da extrema-direita, sem polarizar com a extrema-direita, porque não tem condições, desistiu. Até porque essa política aí de ser apêndice do regime não dá frutos institucionais. A burguesia também não quer o Podemos, né? Não quer um partido fraco aí, que não tem ligações com a burguesia também. Que existiu e deixa no vácuo, né? Toda esses votos para a direita ganhar. Aqui nos Estados Unidos, o Bernie ele ficou popular com duas medidas concretas, era saúde para todos e aumento do salário mínimo. E isso ele conseguiu, não só democratas, como republicanos também. Era uma demanda do trabalhador americano. E o Partido Democrata usou o Bernie para eleger o Biden, e quando o Biden foi eleito, a primeira coisa que eles votaram foi que o salário mínimo não ia aumentar, e continuaram com as grandes empresas farmacêuticas ganhando muito dinheiro com a saúde. Então, hoje, a gente já vê o público que votou que queria votar no Bernie, votou nas pessoas que ele apoiou, que estão no Congresso, já sentindo traídas pela esquerda, que aqui nos Estados Unidos é o Partido Social Democrata.
Mas o Assad falou de espantalho, a imagem que me vem na cabeça é o Lula e o Fernando Henrique, né? Aquele filme Um Morto Muito Louco, trazendo das trevas uma pessoa que simplesmente abre caminho para o trabalhador olhar e falar, se ele decidir voltar com o Bolsonaro depois de ver o Lula com o Fernando Henrique, quem que vai criticar? É esperado alguma parte dos eleitores terem essa Então, resposta. e na Espanha, né, aquele partido ali que era a alternativa se aliou com o Pedro Sánchez, né, se aliou com o PSOE e perdeu completamente a legitimidade ali de reivindicar que era o partido do popular, tudo, né? E aí a extrema-direita ganhou com isso, né? O Vox ganhou com isso. O Vox, a extrema-direita, em várias partes do mundo, tem ganhado com isso daí, da esquerda se prender ao regime. Porque o regime ninguém gosta, o povo trabalhador não gosta do regime político e dos seus personagens. E a esquerda, pequena burguesa, vai lá e se prende esses caras, como é o caso do Pablo Iglesias e do Podemos, deixa o terreno livre para a extrema-direita. E aí o Vox cresce bastante, cresce com várias manifestações nazistas mesmo, abertamente franquistas, com as saudações franquistas, com todos os símbolos franquistas, pedindo a volta aí do franquismo, o que acaba repercutindo, inclusive, nos militares, né, diante de uma crise enorme da política espanhola, com o regime se apodrecendo, cada vez mais aparece a perspectiva da burguesia de fazer uso do fascismo, né, e de impor uma nova ditadura militar na Espanha para segurar ali o regime político. E aí a gente vê nos últimos meses aí, militares espanhóis divulgando cartas em defesa de um golpe de Estado, divulgando cartas em defesa do franquismo, os militares da Ativa fazendo saudações franquistas, tudo, e o governo espanhol enviando, inclusive, né, 4.000 soldados aí para a região de Melilla, para conter os imigrantes, mas utilizando-se aí de um aparato muito grande das forças de segurança e colocando o exército na rua, né? Isso daí é de extremo perigo aí, né? E tem tudo a ver com essa crise política e com o crescimento da extrema-direita e a esquerda integrando-se ao regime sem apresentar uma alternativa ao regime, né? E eles crescem também, né, Vascão? Porque finalmente eles se sentem à vontade, né? A gente está vendo que conforme a esquerda faz essas coisas loucas, eles vão vendo a teoria do Mourão lá das aproximações sucessivas. O cara vai vendo que ele tem espaço, que ele pode ir avançando, ele vai avançando, vai ganhando terreno. Uma coisa muito, o Vasco colocou aqui, você colocou agora a sucessão de eventos. Teve um que me chamou muito a atenção na eleição da Comunidade de Madrid, né? Que durante o debate, um debate eleitoral lá, o Pablo Iglesias, culpa do César isso, o pessoal não sabe, mas foi o César que mandou essa. Mas o Pablo Iglesias, ele reclamou das ameaças de morte, que ele estava recebendo ameaças de morte lá. O clima de radicalização lá na Espanha, nesse sentido, ele tá tão ruim, ou talvez pior do que estava aqui na época que a extrema-direita se levantou para derrubar Dilma, né? E ele colocou isso no debate e pediu para a candidata do Vox, cadê o nome dela? Enfim, Rócio Monastério. Pediu para a candidatura do Vox, de sobrenome aqui curioso, Rócio Monastério, comentar o caso, assim, ele queria uma posição, mas é interessante que a extrema-direita lá está tão à vontade para fazer as maiores barbaridades que a gente puder imaginar, inclusive mandar ameaças de morte para direções da esquerda espanhola, que ela se recusou, falou que o cara estava mentindo, começou assim, foi para cima do cara, tá ligado? Ela nem se dignificou
além se prestou a fazer uma demagogia a respeito do tema, como é tradicional de um político assim que está um pouco acuado com uma situação meio abjeta, né? Não, nós vamos para cima mesmo de vocês são um bando de covarde mesmo, a gente já viu isso. E aí o cara pegou e saiu do debate. Foi uma coisa assim muito emblemática de como que funciona também a psique essa linha política da pequena burguesia, que a população vai vendo isso também, né? Porque aí você tem um embate, quem fica por embate é a extrema-direita, quem tem resolução na ação é a extrema-direita, e a esquerda é só aquele discurso bunda mole lá que não serve para nada, só retórica, né? E se você pensar bem, isso daí faz muito sentido, porque a base social é a mesma, né? A base social que dá a vazão para a extrema direita e que deu vazão para essa esquerda é a pequena burguesia, né? Então, por mais que assim, talvez os setores mais importantes não acabem mudando de lado, né? O cara que aparece lá inicialmente como o rosto de um partido desses partidos de esquerda não vá migrar para a extrema direita, né? A não ser em casos como o do Cabo Daciolo, né? Que para quem não se lembra era do PSOL e depois se mostrou de extrema direita. Mas o cara que está em casa e está assistindo lá, vão pensar no auge da crise econômica de 2008 e que chegou a ser meio esquerdista, assim, do Podemos, o cidadão comum, vamos dizer assim, é ele o cara de classe média que vai migrar para a extrema-direita, né? A extrema-direita, ela a base social dela é a mesma pequena burguesia da esquerda pequena burguesa, né? Então eles disputam mesmo esse voto, né? A gente vai vendo que essa política de amor, de conciliação não leva a lugar nenhum, que a gente tem que fazer uma política de luta de classe, de luta nas ruas e parar com esse oportunismo, né, da pequena burguesia. E eu queria falar. Eu queria só falar que sobre esse problema da imigração, que vem desde as tensões pós-coloniais da Espanha, com Marrocos, a Saara Ocidental. A gente tem um vídeo, tá subindo hoje no canal Internacionalismo, do companheiro Cláudio, de Barcelona, que fala mais profundamente sobre o assunto. Acho que só para terminar, né, só para não passar em branco, já que a gente está falando da Espanha, é interessante só pontuar que o governo da Catalunha teve acordo, né, depois da terceira tentativa, o governo foi formado aí com o Pere Aragonês sendo o novo presidente da Generalitat, né, a casa aí o Congresso catalão, e sendo apoiado aí pelo Junts, que é o partido do Puigdemont, que sofreu o golpe de Estado, e a CUP, que é a Candidatura de Unidade Popular, um partido também dessa esquerda pequeno-burguesa mais ultra-esquerdista, né? Mas que não vai entrar no governo, ele só vai dar o apoio para a formação do governo e que fez algumas demandas pontuais, algumas até interessantes, apesar de não ser, por exemplo, o fim da polícia, mas eles vão, pelo menos, apesar de ser bem capitulador, isso que eles vão fazer, eles vão desmilitarizar o centro de Barcelona, algumas coisas assim, que a gente precisa analisar com mais detalhes no futuro. E só para não fugir muito do tema do Podemos, enquanto tudo estava pegando fogo para a formação do governo, a participação mais interessante do Podemos da Espanha, o Em Comum Podem, a coligação que o Podemos faz parte, foi enviar uma carta para o novo presidente dizendo que ele precisa pedir desculpas pela demora em formar um novo governo. Porque não se sabe muito bem o porquê, mas porque as pessoas precisam de um presidente, e é isso. Essa é a grande participação do Podemos em toda a luta política da Catalunha. Comum e Podemos são duas palavras que já estão ficando gastas, né? A gente está vendo o que é a política deles. Na Colômbia, as Farc aderiram a isso e viraram comunes, né? Então,
Isso daí é a influência do Podemos aí, da esquerda pequena burguesa na América Latina, decaindo também, né? Isso daí é uma fruto aí da própria polarização do regime, né? Porque essa esquerda aí, que muitos pensavam que seria uma alternativa ao regime, mas que não é, que na verdade é uma esquerda mais ali para centro-esquerda, se agarrando ao regime, acaba também sendo esfacelada com essa polarização política, né? Entre a extrema-direita e os trabalhadores. Bom, vamos... Só uma coisinha. Fala aí, Bachar, para a gente já terminar. Tá, que eu acho que isso no final também, apesar de tudo, é um movimento positivo, porque deixa a experiência, né? A população vai vendo, vai aprendendo, e isso abre uma perspectiva também para a esquerda revolucionária, que eu acho que é muito positiva para nós. Abre também para a extrema-direita, né? Que é o que a gente está vendo na Espanha, né? A extrema-direita crescendo. Mas a gente acaba com eles, pode deixar. Os trabalhadores vão aprendendo com a experiência, né? Aqueles que se apresentaram como alternativa já não são mais alternativa, e as alternativas vão diminuindo, né? A alternativa que vai restar é justamente a mobilização dos próprios trabalhadores de uma maneira verdadeiramente radical, né? Organizados aí nas suas organizações de luta, e com isso daí podendo formar uma verdadeira esquerda revolucionária, tanto na Espanha como na América Latina e no resto do mundo. Isso aí. Vamos encerrando o nosso podcast O Mundo em Uma Hora. A gente volta na próxima segunda-feira, às 15h, ao vivo, na COTV. O podcast também fica gravado no canal Internacionalismo, então vão lá e curtam, se inscrevam no nosso canal. A gente também tem redes sociais, vocês podem seguir a gente, curtir as redes sociais do Internacionalismo. E até mais. Valeu, Adriana, valeu, Assaide, valeu, César. Tchau, pessoal. Até mais.